Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá a um filho uma pedra, quando este lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os dias do ano, meus irmãos e minhas irmãs, são dias, é um tempo para pedirmos, para vivermos a oração. Se isso é verdade para todos os dias do ano, ainda mais o é para o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de oração, é um tempo de aumentar o nosso diálogo com Deus. Por isso que o Evangelho da quarta-feira de cinzas, Jesus dá 3 remédios para o pecado. Um deles é a oração. Os outros 2 são a esmola e o jejum. E o Evangelho de hoje trata de um aspecto da oração, a confiança. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. A nossa oração é, de fato, uma oração confiante, ou a nossa oração é a oração de quem pede, mas no fundo, sabe que não vai receber. A nossa oração é um orar para as paredes, é deixar que o vento leve palavras e frases, ou de fato, a nossa oração é um filho diante do seu pai. Um filho pecador, um filho frágil, um filho pequeno, mas diante do melhor de todos os pais, diante da bondade em si. Nós aprendemos na filosofia que nós não podemos dizer que Deus é bom. Não, Deus não é bom. Deus é a própria bondade. E se Deus é a própria bondade, é claro que Ele está sempre disposto a nos dar tantas coisas. Mas alguém poderia levantar a questão: por que às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e Deus não nos dá? E Santo Agostinho, ele responde essa pergunta dizendo que às vezes nós pedimos mal, por isso Deus não nos dá. Às vezes a nossa oração é incompleta, às vezes a nossa oração é desconfiada,
Às vezes a nossa oração é uma troca com Deus. Nesse caso, Deus não nos escuta, porque Ele ainda espera que nós cresçamos na vida de oração. Outras vezes, Deus não nos concede uma graça, porque nós ainda não estamos preparados para recebê-la, porque nós ainda temos que sofrer um pouco mais, porque aquela condição em que nós nos encontramos nos faz crescer muito mais do que se nós recebêssemos aquele livramento, aquela graça, aquele milagre. Ou então, termina Santo Agostinho, nós não recebemos porque o que nós pedimos não é uma coisa boa. Talvez esse último motivo pelo qual nós não recebemos uma graça, Deus parece não ouvir a nossa súplica, possa ser melhor entendido quando pensamos na relação mãe e filho. Imagine uma mãe que leva o seu filho ao médico e o médico receita para aquela criança que já está sofrida pela doença, que já está incomodada porque passou aquele tempo no hospital. Imagine que o médico receite uma injeção. E aquela criança inquieta, sofrida, impaciente, aquela criança vai pedir à sua mãe, por favor, não deixe. Mas a mãe, porque é boa, permite que o médico administre aquela injeção. Assim é Deus com cada um de nós. Às vezes nós não entendemos que a injeção é necessária. Às vezes nós não entendemos que a cruz faz parte da vida. Às vezes nós esquecemos que aquela situação pela qual nós passamos, é necessário passar por ela para ressuscitarmos, para nos desvencilharmos do apego às coisas do mundo. Então, por isso, muitas vezes, Deus não nos concede uma graça, porque ela não é um bem para nós. Porque nós, se recebêssemos aquilo, nós iríamos atrapalhar o nosso caminho do céu. Então, hoje fica para nós este testemunho, este exemplo, esta necessidade. Em primeiro lugar, rezar de modo confiante. Deus nos escuta sempre. E às vezes que parece que Deus não nos ouviu, não é porque Ele não nos ouviu, é porque ou nós pedimos mal, ou nós não estávamos preparados, ou nós pedimos o mal, e por isso Ele não nos concedeu. Mas para concluir, o Evangelho de hoje não fala só de oração. O último versículo diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Seria a melhor quaresma de nossa vida se nós entendêssemos esta frase do Evangelho. O que nós desejamos receber, nós, em primeiro lugar, devemos dar aos outros. Devemos fazer aos outros. Nisto consiste ser cristãos. Nisto consiste a Bíblia. Nisto consiste a nossa fé. Fazer ao outro exatamente o que nós gostaríamos que o outro fizesse a cada um de nós. Quando a gente tiver para agir, quando a gente tiver para fazer uma escolha, paremos por um momento e pensemos: será que eu gostaria que o outro fizesse isso comigo? Isso pode ser entendido de modo positivo ou negativo. De modo positivo, quando a gente vê alguém numa necessidade, a gente pode ajudar, pode fazer o bem, que a gente pense: como eu gostaria de que, se eu estivesse nessa situação, alguém fizesse isso por mim. Ou então, de modo negativo, quando a gente estiver para fazer algo a uma pessoa, a gente diga: como eu não gostaria de passar por isso. E aí, nós não faremos também aos irmãos. Que a Virgem Maria nos ajude, todos nós, a vivermos bem esta quaresma, que está só começando.
Passaram-se apenas 9 dias. Vamos redobrar o ânimo, vamos reiniciar cada dia com um renovado ardor, o sentimento da quaresma. Deixa o mundo, busca a Deus, deixa as coisas da terra e olha por um momento para o alto, para as coisas de Deus.